Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de registro de atividades, hoje a gente vai falar sobre o Google Keep. Eu estou já iniciando aqui dentro do Gmail, para que todo mundo já se habitue, né, a entrar no e-mail primeiro, responder os seus e-mails e aí fazer os registros. É bem importante criar essa rotina, porque daí você não vai esquecer ou deixar de fazer, né? Quem sabe troca um e-mail com nós da Educalar, troca um e-mail com algum tipo de fornecedor, enfim, é bem legal, tá? Aqui então a gente tem esses 9 quadradinhos aqui no lado direito novamente, eu vou clicar neles, tá? Eu vou entrar aqui em Keep, tá? Que é o bloco de notas. Ele está carregando, né? Ele entrou aqui no bloco de notas. E essas notas que nós temos aqui já são notas que eu fiz no Hangout que está disponível dentro da plataforma, tá? Eu vou criar novos Hangouts, eu vou criar, novas notas, vou criar novos marcadores aqui no lateral, tá? Esses marcadores, eles funcionam da mesma forma que funciona no Gmail, né? Eles são pastas, tá? Então eu indico que vocês façam, por exemplo, por mês, né? Vou criar, por exemplo, aqui um marcador, vamos pensar aqui, junho, julho, né? Ou eu vou mudar, não vou criar, vou mudar esse de semana 1 para junho, por exemplo. Eu vou colocar concluído aqui, tá? Então, quando a gente vai fazendo as notas, o negócio é muito simples. Aqui a gente pesquisa, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui atividades, né? Não tem nada. Ou eu vou pegar e colocar aqui, opa, mudei de aba. Eu vou colocar aqui, sei lá, deixa eu ver o que eu tinha escrito para não... Vanessa, por exemplo. Coloca aqui Vanessa, tá? Todas as notas que tiverem essa palavra que a gente colocar, ele vai pesquisar. Então fica bem fácil da gente criar tags, tá? O que são tags? São marcadores. Então vou criar uma nota aqui, por exemplo. Visita ao museu, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui dia 1º de junho de 2018. Nesse dia, fomos ao museu XXX apresentar para o Eric, tal. Ele gostou muito e pediu para voltar. Aí faz aqui e tal. Aí vai fazer as notas. O que aprendeu? Aprendeu isso aqui, aprendeu isso daqui, aprendeu isso daqui. Podem ver que ele já está automaticamente colocando ali as coisinhas, tá? Daí eu dou mais um Enter, ele para. Resumo. E aí eu vou escrever aqui um resumo. Todas as visitas aos museus que nós fizemos, tal, faz um resumo. Depois a gente vai criar um script, tá? Provavelmente eu vou criar uma aula de planejamento e script, que daí vai ser mais fácil. A gente vai copiar e colar e depois só preencher. Mas agora a gente não está fazendo isso, tá? Então a gente vem, faz isso daqui, né? Eu vou adicionar um marcador, eu vou colocar isso aí em junho, tá? E eu vou fechar, tá? Lembrando que eu posso colocar cor, por exemplo, aqui eu posso colocar isso aqui azul, tá? Fica bem fácil. Aí se eu for aqui e colocar, por exemplo, museu, vai aparecer a nota do museu, tá? Então, a gente pode criar tags da seguinte forma, por exemplo, tá? A gente coloca aqui museu, a gente pode colocar aqui entre parênteses, por exemplo, hashtag museu, hashtag Eric, hashtag visita, por exemplo, tá? Eu venho aqui fechar. Se eu faço aquelas hashtags ali que são tags, né? Fica bem fácil, por exemplo, depois eu posso, vamos colocar aqui, eu quero procurar visitas, né? Ó, ele vai fazer isso. Então, vale a pena a gente criar um sistema de registro, tá? Que é a ideia desse curso, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, para que a gente tenha muito fácil as informações que a gente vai precisando, tá? Então, esse é o Google Keep.
Eu posso criar outro marcador? Posso. Eu posso criar aqui, por exemplo, atividades pessoais. Tá? Eu posso criar esse marcador, colocar como concluído aqui. Eu, por exemplo, posso fazer assim. Rotina de limpeza, por exemplo. Acordar, aí eu posso colocar aqui, 7 horas, acordar, rotina de limpeza não ficou legal, vou colocar rotina diária. Acordar, 7h30, preparar café das crianças. E aí a gente pode criar aqui um monte de coisinha. E aí eu posso pegar e colocar aqui, por exemplo, como marcador. Por exemplo, atividades pessoais. Tá? E fechar. Eu posso ainda criar o que eles chamam de caixas de seleção. Tá? Então, eu vou colocar aqui, fazer trabalho X. Levar Eric no médico, por exemplo. Montar material para Educalar Premium. Ligar para Vanessa. Discutir estrutura do curso XXX. Então eu posso pegar e fazer isso. Toda vez que eu entrar aqui, por exemplo, aqui eu nem coloquei um marcador, eu posso até colocar aqui como atividade pessoal, tá? O que acontece? Eu posso vir aqui e ticar, ó, feito, 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 fechar. Não acabei tudo, ainda tem coisas para fazer. Então, o Keep, assim, eu acho maravilhoso. Talvez, né, seja um dos produtos do Google que eu mais uso. Tá? Ele é muito bom para nos ajudar a se organizar. Tá? Então, essa é a apresentação geral. Eu peço que vocês usem, que vocês brinquem aí para fazer as atividades. Dá para colocar foto, que eu não comentei aqui. Vamos fazer um com foto. Foto do Eric fazendo bagunça. Então eu posso vir aqui e eu posso vir por fotos. Vamos ver o que vai aparecer de foto aqui. Vou escolher essa foto, por exemplo. Fechar. Pronto. Tá? Então a gente pode fazer, brinquem, mexam bastante. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem para mim e a gente vai tirando dúvida por dúvida até que vocês estejam craques aí no Google Keep e entendam muito bem tudo como fazer, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.